que você não queira vir dar um testemunho. Não é possível que não tenha ninguém. Vamos lá, irmãos. Dentre todos vocês, não tem uma alma que queira dar um testemunho? Isso é preocupante. Ó, o irmão Luciano, ó. Boa noite, irmãos. Eu estive numa reunião na casa da irmã Diva e uma irmã de Rolim de Moura, né, que agora está em Porto Velho, a irmã Silvana, ela falou assim, com muito entusiasmo, que ela é fruto da igreja de Jaru. E eu queria confirmar isso nesta noite. De repente, alguns irmãos não sabem, né? Uma das primeiras reuniões que teve nessa cidade, eu tive presente. Da primeira. Era eu, o irmão Adonias, o meu sogro e o Mário. Éramos nós 4. Não, Josimar não estava na primeira. Não. Hã? Isso, no estado de Rondônia, uma das primeiras. Então, a história é o seguinte: o irmão Adonias, ele trabalhava na prefeitura e nós viemos de Ji-Paraná para cá. Posso tomar esse tempo, Lino? Aí, pegamos aqui um terreno, meu sogro pegou um terreno para a igreja, que ele fazia parte em Ji-Paraná. Nós todos, né? E aí, o meu sogro era muito veloz nas coisas. Aí os irmãos atrasaram um pouco com ele na construção. Não é os irmãos daqui, me entendam, é os de lá. E aí, ele foi lá na prefeitura para devolver o terreno. E quem trabalhava no setor de cadastro era o irmão Adonias. Aí o irmão Adonias falou, mas eu nunca vi isso na minha vida, alguém devolver um terreno. Geralmente as pessoas vendem, né? Fazem um dinheirinho, e ele não, ele foi devolver. Aí isso chamou a atenção do irmão Adonias. Ele falou, esse homem é diferente das outras pessoas. E aí falou com ele, eu preciso falar com você. E aí ele conversou com meu sogro, e aí marcou essa reunião que eu estou falando. Eu, meu sogro, e o meu cunhado, que é o Josimar, que a irmã Diva lembrou, ele nem queria ir. Era tão decepcionado com a igreja, com a religião, que não queria nem ir fazer parte dessa reunião. Aí eu falei, eu vou, não custa nada. Eu também estava quase igual a ele. Eu falei, eu vou lá, não custa nada. Aí tivemos essa primeira reunião, e eu queria lembrar os irmãos, dessas pessoas, dessa primeira reunião, só tem eu e o Mário. O Mário está lá no Vale do Anari. Mas eu não sei, parece que ele tomou um rumo ignorado, um rumo diferente, né? Abandonou eu não sei, mas até onde eu sei, ele não crê mais na igreja. Por que eu estou contando isso? Para nós sabermos de onde nasceu esta igreja, em Jaru. E da igreja de Jaru nasceu a igreja de Rolim de Moura e Ariquemes. E depois, Alto Alegre.
Porto Velho, a irmã Silvana está lá em Porto Velho, deu um testemunho muito maravilhoso de lá. Então, irmãos, para mim, eu quero dizer que é muito gratificante de eu ter feito parte da primeira reunião. Aí eu cheguei em casa e falei para o Josimar, né, meu cunhado, eu falei, olha, a proposta é diferente das que nós conhecemos. Não é igual nós conhecemos. Ele falou, então na próxima eu vou também. Aí ele também foi. E aí estamos nós até hoje. Amém? Eu queria lembrar os irmãos, alguns irmãos sabem disso, mas muitos não sabem. Isso foi mais ou menos em 1979. Em 81 e 82, nós entramos em Madiba. Em 81 eu entrei no governo. Nós já estávamos, foi mais ou menos em 79, 78 para 79. 80, meu sogro entrou no governo, já estávamos reunindo na chácara dele. Então foi em 79. Amém, esse era meu testemunho nessa noite. Eu sou um homem feliz por ter feito parte disso. Amém. Mais ninguém, né? O irmão Anagipe? Pode vir, irmão Anagipe. É isso mesmo. Tá certo aí, ó, gente. Isso sim é um exemplo. Nós temos que dar testemunho do Senhor para a igreja. Amém. A paz dos irmãos. Vou contar a vocês o milagre que Deus fez na minha vida. Eu sou uma pessoa que não tem nem leitura, nem ler eu não sei. Mas um dia desse, lá em casa, está trabalhando uma pessoa serrando, eu tinha umas 3 horas mexendo com o motor, puxando o motor, e ele não pegava de jeito nenhum. Aí veio no meu coração de chamar ele, para debaixo de um pé de manga, que é uma sombra assim, né? Depois eu colocou o motor lá assim, e eu falei com ele daí uns 20 minutos mais ou menos assim, liga o motor agora. Ele pegou o motor falou assim, ligou, rapaz, por que ninguém mexeu nesse motor, esse motor pegasse? Eu falei, não, Deus que quiser fazer, Deus faz para nós. Você pode acreditar que tudo que Deus quiser para nós fazer, Ele faz. Aí o milagre do motor, né? Aí o vizinho pôs um foguinho lá no lugar, lá que achando que ia ficar ali só. E o fogo agitou para dentro assim, o homem doidou no caminho para lá e para cá assim, aí veio no meu coração de chamar ele também. Falei, ô neguinho, vem cá. Ele chegou, por quê? Não, porque vamos pedir a Deus, para Deus tirar esse fogo, não deixar esse fogo pular para o nosso passo, não. Ele falou, será? Senta aí e vamos esperar, que nós vamos ver o fogo apagar. Aí o que aconteceu? Deus ajudou, que daí a pouco, menino, sabe o que é fumação assim? Ele falou assim, ô rapaz, não tem fogo não mais não, só estou vendo fumaça. Pois é, o que Deus quiser fazer para nós, eu não tenho leitura, eu não sei de nada, mas eu, graças a Deus, eu sei que Deus está falando na Escritura ali, e estou dentro do meu coração, que Ele está falando comigo é verdade. Aí. Aquele que nele crê permanecerá nele. Aí ele deu glória a Deus e ficou sabendo que Jesus, o que os filhos estão com o coração limpo, pedir ele dá para a gente o que a gente quer. E isso que eu queria pedir a vocês e falar com vocês, que não adianta nós não ter leitura, não tem nada, mas quem tem dentro do nosso coração, Jesus no nosso coração, nós temos tudo. Não adianta nós ser ricos e ter tudo nesse mundo, mas não tiver o coração limpo, Jesus morar dentro dele, não adianta nada. E agradeço, muito obrigado às meninas por terem me dado a oportunidade de falar. Amém. Então vamos passar a palavra para o ministrante dessa noite, irmão Lino, e vamos prestar atenção no que Deus quer falar através desse irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundando em nossas vidas.
Graças a Deus por esse dia maravilhoso que fez o Senhor para que nós o adorássemos. Dizer para a igreja que estivemos hoje lá em Ariquemes, Tony justificou por que chegou atrasado. Eles estavam para um outro lugar aí, e eu estava ali em Ariquemes. Fui a Ariquemes ali numa visita. E assim, Deus, Ele nos recomendou que fizéssemos uma visita lá para Karina, lá no hospital. E nós fomos lá visitá-la, né? Karina está há 13 dias internada numa UTI. E não é fácil estar internado numa UTI. Não é algo muito fácil, nem para ela, nem para os pais dela. E Deus, assim, Ele nos pediu para ir lá. E nós saímos de casa e eu mandei mensagem para a Sandra, que estava lá, e falei: olha, Sandra, nós vamos ir e vamos almoçar com você, né? Estar um pouco mais com você. Senti a necessidade da gente estar um pouco mais, né? Porque ela fica lá mais isolada, tem o direito de ver a Karina uma vez por dia, no período da tarde. Com um tempo ali determinado, né? Não se pode entrar qualquer um a qualquer hora. Mas a gente chega e vê uma pessoa na idade que está a Karina, com os braços enfaixados, com não sei como é que chama, aquelas... mais de uma coisa para aplicar remédio, soro, essas coisas assim no braço, né? E a gente, Deus nos leva a ter um pouco de misericórdia, né? E estávamos essa semana aí, reunimos aqui para orar. Eu não estava aqui, né? Eu estava para Guajará-Mirim, cheguei na sexta-feira às 6 horas da manhã, um pouquinho antes das 6, 5h20, alguma coisa ali. Mas de lá eu estava também, né? E se lançou o propósito de fazer um jejum. E eu vejo que a igreja precisa se dedicar um pouco mais nestas causas. Não é fácil. Enquanto está acontecendo no lar, na casa, com o outro, a gente talvez não sente, não percebe como é difícil, como é duro, como é dolorido. Então fica aqui esse incentivo para a igreja, para estar voltado um pouco mais, muito além de que postar, quem sabe, uma mãozinha assim, quando alguém pedir oração, muito além de que somente, às vezes, dizer que está em oração. Precisamos realmente orar mesmo. E quando eu falo assim, eu não digo que quem faz isso não ora, não estou falando que temos que ir muito além. Orar, jejuar. Precisamos fazer isso. Precisamos dedicar tempo para isso. Em prol uns dos outros. Por quê? Porque somos um só em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: quando um padece, todos padecem. Quando um se alegra, todos se alegram. E nesse momento nós temos que sentir o peso, a dor, a enfermidade que sente. No caso, a nossa irmã Karina e também, por consequência, os seus pais, né?
Então tivemos lá, chegamos tarde, o horário da visita, né? Uma UTI não é tão simplesinha assim de ir chegando e entrando, tem seus não pode entrar muita gente, não, né? Mas nós conseguimos que liberasse ela e trouxesse ela um pouquinho lá fora. Não podia entrar todos, só 2 pessoas. Porque nós tínhamos um propósito diante do Senhor, Deus tinha nos encarregado de fazer algo lá. De orar com ela e de ungir ela, porque nós vimos a necessidade de se fazer isso. Então, convidei o irmão Valdeci, da igreja em Ariquemes, foi lá junto, estivemos lá e houve essa liberação por um pouquinho de tempo. Ela pôde ir aonde nós estávamos para nós fazer isso com ela. Mas vamos continuar orando, vamos continuar apresentando a causa deles e dela principalmente ao Senhor. Vamos continuar neste propósito. A causa, eu disse, a causa deles, os pais, e dela, e vamos assim cumprimentar a causa de toda a igreja. Porque se não for a causa de toda a igreja, nós não somos um corpo, nós não somos igreja. E eu acredito que nós somos igreja e somos um corpo. Eu vejo dessa maneira. Então este é o recado. Por causa disso, né, teve que esperar todo um tempo e tal. Nós chegamos aqui já passado das 7 horas um pouquinho. Mas graças a Deus, o propósito foi cumprido, tudo correu bem, nenhum impedimento, tudo na mais perfeita harmonia. Amém por isso. Vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos a partir do verso 17 com toda a igreja. E até que vocês abram, eu vou dizer para vocês o seguinte. Dia 2 e 3, nós teremos reunião aqui com o irmão Miguel. O irmão Miguel vai estar aqui e vai compartilhar com a igreja. 2 e 3 do próximo mês agora, de agosto. E no dia 14 e 15 de outubro, 14 e 15 de outubro, tem encontro em Rolim de Moura com o irmão César Conegrian. O irmão César Conegrian, ele é um irmão muito solicitado. E Deus deu às igrejas aqui de Rondônia esse privilégio de poder trazer o irmão César Conegrian aqui. Ele esteve no ano passado e conseguimos novamente que ele viesse estar aqui. Eu digo conseguimos porque é através de um entendimento entre as localidades, né? Ele é um irmão que ele é psicólogo, então ele tem uma palavra muito voltada para o lado da família, pais, filhos e o viver do dia a dia. Ele tem uma palavra, um embasamento bíblico muito forte, uma palavra muito proveitosa para a igreja. Então fica aí o convite, e nós precisamos confirmar para os irmãos, nesses próximos 15 dias aí, nós precisamos confirmar para os irmãos quem irá para o encontro. É dia 14 e 15 de outubro, este encontro, em Rolim de Moura. Mas precisa confirmar.
nos próximos 15 dias aí. Então, se você tem o interesse, o propósito de ir, aliste-se, avise, para que a gente possa passar. No último encontro que teve em Ariquemes, eu avisei aqui, né? Falei, nós temos até tal dia, depois eu não avisei mais. Porque é um princípio de atender o que a localidade que está sediando determina. Então, se passar dos 15 dias aí, provavelmente vocês não vão ouvir mais eu passar este aviso. E provavelmente eu não sei se passarei assim, falar, não, acrescenta mais esse irmão, mais aquele irmão, né? Porque já se foi falado, olha, até esse período nós vamos esperar. Então você tem interesse de ir, tem vontade de ir, falei, eu vou. Mas se chegar lá na hora, no dia, alguma coisa aconteceu, você não tem como ir, tudo bem. Mas se chegar lá na hora e você quer ir, mas aí você não deu o seu nome, você não se alistou, aí fica difícil. Aí fica um pouco mais difícil. Então, este é o aviso para a igreja. 14 e 15 de outubro, encontro em Rolim de Moura. E também tem outra, dia 9 e 10 de setembro, também em Rolim de Moura, esse já é mais específico para jovens. Quem é jovem e deseja ir, tem um encontro lá. Mas esse é limitado para jovens. Quem desejar ir é agora de setembro. Eu falei agosto, aquele primeiro é setembro, né? Eu acho que eu troquei ali Então, quem desejar, quem for jovem e quiser ir, há tempo para ir ainda. Amém. Vamos aqui a Efésios capítulo 3, o verso 17. Diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigado e fundado em amor. O verso começa, né, falando assim, para que Cristo habite. Para que Cristo habite. Então, existe regras para que Cristo habite. E nós vamos ver aqui o que você precisa para que Cristo habite, né? Paulo aqui na sua oração, ele estava falando aos Efésios, né? Ele estava falando para que Cristo habite pela fé, não é de qualquer jeito. Não é simplesmente Cristo vai só habitar. Pela fé. Precisamos de algo fundamental para as nossas vidas, para a nossa caminhada. E o que é isso que nós precisamos? Ter fé, acreditar, crer. Para que Cristo habite pela fé. É o início. Se eu não estiver fé, se eu não crer, como é que Ele vai habitar? Se eu não crer nele. Se eu não crer em Jesus Cristo, como pode Ele habitar em mim? Então, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de,
estando arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados. Falando em fé, né, vamos aqui falar um pouquinho dessa palavra fé. Eu vou pedir para que a gente possa ler lá em Hebreus, capítulo 11. Nós não vamos falar dos heróis da fé. Eu vou dar o microfone aqui para, pode ser a Carolina, que leia para nós. Eu quero ler os primeiros versos ali, de Hebreus capítulo 11. 3 versos apenas, os primeiros 3 versos de Hebreus capítulo 11. Oi. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que é a fé? Para você, o que é a fé? Aí tem uma resposta do que é a fé. E nós precisamos saber disso. O que é a fé? A fé não é essa taça que eu pego e sinto e vejo. Não é. A fé não é vista. A fé pode ser sentida. A fé pode ser manifesta. Se eu creio, se eu tenho fé, eu posso, através da fé que eu tenho em Jesus Cristo, pode acontecer muitas coisas, curas. Pode haver direcionamento diferente pela fé que nós temos. Agora, precisamos atentar muito e muito nesta questão, porque a fé, o que nós percebemos hoje, que a fé, ela foi assim, abandonada. As pessoas às vezes até falam que tem fé, mas falar que tem fé e a prática da fé é diferente. Não basta falar, eu tenho fé, eu creio. Não basta falar. Precisa ter, precisa exercitar para que a sua fé seja aumentada dia após dias. E se você orar ao Senhor e falar assim, Senhor, aumente a minha fé, você pode ter certeza de uma coisa: vai surgir circunstâncias para que você seja provado e tenha que exercitar a sua fé. Vai surgir. Não vai ser apenas ela aumentou e, quem sabe lá um dia eu uso a fé que eu tenho. Não vai ser assim. Mas vai surgir circunstâncias para que você aprenda a ter fé. Exercite a sua fé. Mas não é isso que deve nos acovardar de pedir fé ao Senhor. Eu vou pedir por quê? Se eu vou ser provado? Para que eu vou pedir? Não, não é assim. Nós devemos querer ser provados sim nesse sentido. Eu preciso ser provado diariamente de que eu estou crescendo, tendo fé. Eu preciso de colocar em prática essa fé, exercitar isso aí. Então não posso de maneira nenhuma me acovardar. Eu preciso sim pedir, Senhor,
aumente a minha fé. Buscar fé em Jesus Cristo. Pela fé, o mundo foi feito. É o que está escrito no verso 3 de Hebreus 11. Não é isso? Pode repetir? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Como é isso? Lá em Gênesis, no início do livro de Gênesis, Deus criou o mundo, todas as coisas. Que haja luz, que haja separação entre a porção seca e as águas, que haja as plantas, que haja as aves, e Deus foi fazendo com a sua palavra. 7 dias. E Deus, no 7º dia, Ele descansou, né? Deus foi fazendo, foi falando e foi acontecendo. Pela fé. Nós temos que crer que realmente foi assim. E realmente foi assim. Se não for assim, se não tivesse sido assim, ninguém jamais nem faria menção disso daí. Porque Deus fez e Deus nos fez saber que foi assim que foi criado. Todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Ele é. Então, Ele criou todas as coisas. O mundo foi feito por Deus. E nós vivemos aqui nesse mundo porque Ele criou. E Ele criou o homem. E Ele soprou o fôlego de vida no homem. Ele criou a mulher da costela de Adão. E Adão falou assim: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O Senhor criou, deu fôlego de vida. O Senhor, Deus, tinha comunhão com Adão todos os dias no jardim. Mas nós, o homem, né? O homem Adão, já naquele tempo, ele caiu. Ele caiu. E ali Deus cortou a comunhão com ele, aquela comunhão que ele tinha diária. E Deus deu sentença para o homem e sentença para a mulher, e nós vivemos isso até hoje. Agora, essa sentença é: o homem comerá do teu trabalho, com fadigas conquistará o seu alimento, o seu sustento. A mulher dará à luz em meio a dores. Isso está lá no livro de Gênesis. Sentença por Deus. Hoje inventou a cesárea, né? Ah, não tem dor sim. Tem, com certeza tem, né? Quem é mãe sabe que tem dor. Não consegue retirar. Ou de um jeito ou de outro tem, né? Por quê? Por que isso? Porque o homem não creu o suficiente em Deus. E isso aconteceu lá e continua acontecendo ainda hoje. Isso continua acontecendo. A nossa fé, ela vacila. Por isso que nós precisamos buscar em Deus todos os dias. Aumente a minha fé. Aumente a minha fé.
E o verso continua falando o seguinte: a fim de, estando arraigados e fundados. Se você olhar para essa construção aqui, você vai saber que ela tem uma fundação. E essas paredes estão firmes aqui, porque existe uma fundação aqui. As paredes não caem porque existe uma fundação feita. E ela foi feita, o pedreiro que fez, ele procurou fundar isso aqui em solo bem firme. Essa primeira parte, até nessa quina ali, foi feita aqui, o Valdo foi um dos construtores aqui. Dali para trás, acho que o Maurinho foi o construtor que está ali. Você fez fundação aí, Maurinho? Ele está apontando um joia lá que fez fundação. E é por isso que está em pé. Se nós estivermos fundados em Cristo Jesus, com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, nós não vamos cair. Não vamos passar por a decepção de cair, porque estamos fundados. E aqui a palavra está falando, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Existe uma base aí, em amor. É outro aspecto que nós, como os filhos da luz, que falamos muito e praticamos às vezes de menos, o amor. Se fala muito de amor, né? Mas precisamos ter aquele amor que vem de Cristo Jesus. Fundados, arraigados e fundados em amor. É tão comum nós vermos no nosso dia a dia a ausência de amor entre as pessoas. Até no nosso meio é comum nós vermos isso, ausência de amor. Às vezes não se tolera praticamente nada. O que é isso? É ausência de amor. E falamos às vezes que amamos, mas na hora de praticar o amor, ele não aparece. Precisamos estar praticando também o amor. Paulo estava aqui orando pelos de Efésios, porque essa igreja aqui, ela iniciou e ela tinha grande amor, ela praticava o amor. Mas, com o decorrer do tempo, ela deixou a prática do amor. Ela abandonou um pouco a prática do amor. E Paulo estava aqui já orando por essa prática. E lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, Jesus Cristo manda uma carta àquela igreja, a essa igreja de Efésios. Ele manda uma carta. Ele utiliza João para poder escrever uma carta a essa igreja. E Jesus Cristo diz para ele, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, Jesus Cristo diz àquela igreja: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele fala: conheço as tuas obras
e o teu trabalho e a tua paciência. Veja que essa igreja tinha umas qualidades, mas ela tinha uma falha nela. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Ela tinha qualidade, e sofrestes e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Aí o Senhor diz, chama a atenção para a igreja: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deixastes o teu primeiro amor. Veja que Jesus Cristo, ele elogia, mas ele não deixa de citar aqui. Tenho, porém. Vê que Paulo lá atrás, e vendo isso aqui, é algo em torno de 30 e poucos anos, que Paulo fez essa oração aqui, escreveu essa carta aos de Efésios, em relação a essa carta aqui que foi escrita à igreja, através de João Batista. Jesus Cristo através de João Batista, através de João Batista, não, de João. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós precisamos arrepender todos os dias da nossa falta de amor, de misericórdia, de cuidado uns com os outros. Quando se fala de amor, se fala de cuidado com as vidas, se fala de ajuda mútua uns aos outros. Eu saber que o Carlinho está com uma necessidade, então eu vou e me coloco à disposição do Carlinho. Carlinhos, estou aqui, meu ombro está aqui, para carregar o seu fardo. Isso é amor. Não é eu saber e às vezes eu, de repente, até tecer alguns comentários com outros e falar assim, de repente, tem que se lascar mesmo. Carlinhos tem que se lascar mesmo. Não é isso. Isso não é amor. Amor é: Carlinhos, eu estou aqui. Não sofra sozinho. Eu te ajudo a carregar. Isso é amar. Isso é ter amor. Isso é ser um. Isso é ser um corpo. Isso é carregar os fardos, o fardo uns dos outros. E aí a carta termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja que maravilha que é isso aqui, você poder comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você imagina coisa melhor? Você poder se alimentar dessa árvore da vida? Onde está a vida? De onde vem a vida? E você está no jardim. Olha, vamos ler novamente isso aqui para que vocês vejam a profundidade. Se você amar e praticar o amor, praticar a fé, e você viver isso aqui,
E Jesus Cristo estava falando aqui de coisas para ser praticada aqui. Não é para depois que você morrer, é para praticar aqui. Se você viver isso aqui, ter fé, praticar o amor, viver em amor, Ele vai te dar esse direito. Quem tem ouvidos, quem ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando à igreja. Ao que vencer, essa é a promessa. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos ser esses que vamos comer dessa árvore? Vamos ser essas pessoas? Isso é maravilhoso. A hora que você puder comer desta árvore que está no meio do paraíso, você está em plena comunhão com Deus. Em plena comunhão com Deus. Eu tenho certeza que o gozo vai ser muito grande. A alegria vai ser sem medidas. A satisfação vai ser eterna, sem medidas. E eu ainda quero ler, para nós finalizar, eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos ler o verso 13. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Pode ler, Carolina, para nós. Porque ele vai fazer menção aqui do amor. Pode ler. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, viu a importância? A fé permanece, a esperança, nós não podemos perder a esperança de que Cristo voltará, buscará os seus. Tendo fé, nós não vamos perder a esperança. E o amor, mas dos três, o maior é o amor. Veja a importância de você praticar o amor. Veja como é importante você estar nessa prática. Pratique o amor, exercite amar. Todos os dias da sua vida, exercite amar. Senhor, eu preciso amar. Alguém que você não ama, assim, você não vê assim tão bem, né? Às vezes tem aquela pessoa que fala, não fui com aquela pessoa. Então coloca diante do Senhor, eu preciso amar aquela pessoa. Alguém que tem defeitos, eu preciso amar aquela pessoa. E peça ao Senhor. Quem vai dar a você a possibilidade de amar com amor genuíno, vindo do próprio Cristo, é Ele. A nossa capacidade não chega a tal. Nós somos assim, bem assim, levado a não amar. Esse é o curso natural do mundo. Esse é o curso natural que nós vemos todos os dias. Não amar. Mas como nós somos um povo diferente, um povo resgatado, tirado das trevas, que nós éramos trevas, buscado para o reino de Jesus Cristo, o reino de luz, então nós buscamos amar. E nós vamos colocar diante de Deus, Senhor, ensina-me a amar mais e mais e mais. Com um amor muito maior do que o amor de o esposo e a esposa, os pais e os filhos. Um amor muito maior. Um amor
vindo do alto. Que Deus abençoe nós e nos capacite a viver nessa esfera de poder amar uns aos outros. Eu quero chamar aqui a Larissa, está com seu bebê, com a sua bebê, né? E ela vai apresentar a igreja. Pedir para o Mateus filmar melhor aqui, Mateus. Se você puder. Eu sempre me lembro da experiência de Ana, esposa de Eucana. Ana não podia ter filho. E naquele tempo não ter filho era um desastre para a mulher. Mas ela, Ana, pediu ao Senhor que desse a ela um filho. Ana era humilhada porque não tinha filho, era humilhada, e ela pediu ao Senhor, dá um filho para mim e eu te devolverei. Então os filhos não são para nós, os filhos é para o Senhor. Nós somos aqueles que têm que ensinar nossos filhos a trilhar os caminhos do Senhor. Desde já, colocar uma musiquinha para ele, coloca uma musiquinha cristã, né? Ele vai ouvir aquele som, né? Aquela adoração a Deus e vai... Os pais são para isso. Educa o menino no caminho que deve andar e quando for grande, não se desviará do Senhor. Essa é a função dos pais, educar os filhos nesse caminho. E que Deus dê a graça a você, ao Caio, para poder ensinar essa linda bebê, Valentina, a Valentina, a trilhar nos caminhos do Senhor. Vai ser... Daqui a alguns anos ela está aqui, vai estar ali no louvor, vai estar dando testemunho, vai, né? Que maravilha será isso, né? Que coisa maravilhosa será isso aí. E eu me lembro que o irmão Adonias apresentou a Carolina, a Camila, e de repente elas cresceram, né? De repente elas cresceram, estão firmes caminhando com o Senhor, né? Isso é graça do Senhor. Peça todos os dias a graça do Senhor para que Ele te capacite. Ele é o que capacita, todos os dias. Eu vou convidar aqui 2 irmãos para nós orarmos. Você quer virar o rosto da Valentina para lá, para a igreja ver? Irmão Luciano, irmão Lucimar, vamos aqui orar. Então, só para concluir o testemunho de Ana, Ana teve o filho, levou e entregou ao Senhor, e este filho foi o profeta Samuel. Tem 2 livros escritos na Bíblia, 1º e 2º Samuel. E foi o profeta que fez ali período de intermediação. Foi o profeta que ungiu Saul como rei e foi o profeta que ungiu Davi como rei. Então ele foi um homem que dedicou a sua vida toda ao Senhor. Quando ele ainda criança, o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. Ele nem entendia muito bem. O Senhor chamou e ele foi lá no Eli e falou assim: está me chamando, Eli? Fez isso por mais de uma vez. E aí Eli percebeu e falou assim: quando você ouvir de novo, diga assim:
estou aqui, Senhor, sou eu, o que o Senhor quer, né? E assim foi a vida. Irmã Marli, se quiser vir, pode vir também, né? Irmã Marli, que é um salmo. Cadê pega ali o microfone ali, irmã Marli. A gente procura falar tudo no microfone para sair ali na gravação ali, né? A paz, irmãos. Quero ler 2 versículos do Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E Amém. aqui estamos para apresentar a Valentina e agradecer a Deus por ter enviado essa criança para nós ajudar a educar. Como o Solino disse, cabe a nós acompanhar, mas ela é do Senhor. Amém, amém. Amém. Os avós têm papel importante no cuidado dos netos. Importantíssimo. E os avós têm condições de te aconselhar também, viu, Kelly? Olha lá para sua menina, né? Olha para sua menina. E é o papel dos avós, né? E a geração segue assim como a Bíblia diz, Salmo 128. A geração vai seguindo. Daqui a pouco ela casa e tem filhos. E aí o Carlinhos mais a Marli já são bisavós, né? Hoje vocês são avós coruja. Mas daqui a pouco vocês serão bisavós, né? E é assim que a Bíblia estabelece. Irmão Luciano, irmão Lucimar, pode orar apresentando. Amém. Eu quero dizer para a igreja, né, que eu tenho 5 filhas e todas foram apresentadas a Deus. E todos servem ao Senhor. Eu sou aquele pai que pode dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É muito bom isso, muito lindo. Mas como nesta noite estamos aqui para orarmos em favor da Valentina, né? Eu tenho uma irmã que chama Valentina, nunca vou esquecer do nome dela. Então vamos orar, né? Querido Deus e Pai, Oh, Deus. estamos aqui neste momento como igreja, como corpo, Sim, ó Senhor, Pai. na Sim. Tua presença, Pai, apresentando esta criança por nome de Valentina, Senhor. Sim. Ó Deus, para que, ó Deus, Tu possa ter todo cuidado com esta vida, Pai. Amém. E também da nossa parte fazemos todo cuidado para que ela sirva a Ti, Senhor. Sim, ó Pai. Como Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oh, Pai. Ó Deus, pedimos neste momento Pedimos, a ó Tua bênção, Pai. a Tua graça. Sim. Ó Deus, dá Sim. saúde, dá alegria a esses Sim, ó pais, Pai. Pai, para que eles possam criar ela na Tua presença, Senhor. Sim. Ó Deus, Pai querido, como filha Tua, Senhor, nós Sim, ó Pai. oramos em nome de Jesus neste Em momento. nome de Pai. Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Aleluia, Deus. ó Pai. Amém. Amém. Senhor, também te louvo nessa noite e te agradeço Sim, ó Pai. por essa grande oportunidade, Senhor. Oh, Apresentar a Deus. vida da Valentina aqui, ó Deus. Estamos felizes, Senhor. Como seus avós, sua mãe. Sim, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado. Continue Sim. com eles, trabalhando nos seus corações, alimentando, ó Deus, a cada dia na tua palavra. Sim, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos teu nome nessa noite. E te Sim, agradecemos Senhor. por essa grande oportunidade, para honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Que os irmãos vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.